bem-vindos ao programa Viva a Vida. É com muito prazer que hoje eu vou receber o Alberto Sanches. Ele é cientista da computação, sócio proprietário da fábrica de softwares 42 Dias e presidente da equipe BNI Símbolo de Taubaté. O que será que é BNI, gente? Será que é de comer, né? Vamos conhecer? É uma excelente oportunidade para muitos negócios, para muitos empresários. Vamos receber o Alberto. Alberto, seja bem-vindo. Agora só de cotovelo, né? Por Obrigado, favor, Virginia. sente-se. Prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela sua presença. Alberto, aqui para a gente saber um pouquinho, o que é o tal do BNI? Todo mundo fala, mas ninguém explica, né? Como é que funciona isso? Então, o BNI ele é uma organização de networking qualificado. É um marketing boca a boca. É quando a gente fala para as pessoas sobre o negócio dos nossos colegas. O BNI ele nasceu há 36 anos atrás. O fundador do BNI é o Ivan Misner. Ele juntou um grupo de amigos e ele começou a perceber que ele teria facilidade de vender o negócio desses amigos no boca a boca, para as empresas que ele já atendia. Então, ele começou a vender o negócio desses amigos dele e esses amigos, em troca, começaram a vender o negócio dele também. E assim surgiu o BNI, que é o Business Network International. Ele está presente em mais de 70 países, ele se espalhou para o mundo inteiro. Então, traduzindo em miúdos aqui, é um grupo de empresários que se reúnem para fazer negócios e eles criam indicações e referências para os amigos desse grupo, para os seus clientes, conhecidos, e ali todo mundo, então, tem negócio para fazer, é isso? Exatamente. Então, como que funciona? Imagina que eu vendo softwares, né? Certo. Então, eu trabalho desenvolvendo esse trabalho, esse serviço. Então, sempre que um dos meus colegas eles percebem essa necessidade entre os clientes dele, eles indicam o meu trabalho. E da mesma forma, se eu conhecer uma empresa que ela tem a necessidade, está com um problema jurídico, eu posso indicar o seu trabalho também. Então, é assim que funciona. Então, quando a gente brinca assim, que quando você entra numa equipe BNI, você ganha uma equipe de vendedores para o seu negócio de 20, 25, 30 vendedores de uma vez só. E tem uma metodologia específica? Tem uma metodologia. Regras? Exatamente, tem. Né? O BNI ele é para especialistas. Você precisa ser bom no que você faz. Isso é a regra, né? Certo. Por quê? Porque você vai ter pessoas no grupo indicando o seu trabalho. Então, você tem que fazer um trabalho coeso, um trabalho sério, porque, imagina, eu vou colocar o nome dessas pessoas nos meus clientes. Eu vou indicar, vou falar, olha... quando você dá uma referência, você está assinando embaixo? Estou assinando embaixo, exatamente, né? Então, justamente para que eu não tenha problema com os meus clientes também, essa empresa tem que ser uma empresa idônea, né? E também tem, pelo que você falou, tem que fazer cursos, né? Sim. De orientação, de sim. venda, faz parte do pacote. Para você fazer parte do BNI, você tem que estudar. Sim, você tem que estudar. Por quê? Você não precisa ser um especialista em networking para entrar no BNI, você precisa ser um especialista no seu negócio. Então, quando você entra no BNI, o BNI ele te ajuda a que você aprenda sobre como fazer o network da forma correta para que você possa vender o negócio dos seus colegas também. Que eles vão vender o seu negócio, mas você tem que se comprometer a vender o negócio deles também. Então tem isso, tem o compromisso também, né? Tem o compromisso. Olha que legal. E vamos dizer assim, e quem não bate a meta? Porque tem meta, então, pelo jeito. Tem metas. Então, a gente tem um comitê, tem comitês dentro do BNI, né? Que ele é formado tudo organizadinho. É tudo organizado, exatamente, tem uma metodologia. Então, tem um comitê de afiliação. Então, como que eu fico tranquilo em fazer uma referência de um membro que entra no BNI? Eu fico tranquilo porque ele passou por um comitê de afiliação, posso marcar uma reunião para conhecer o trabalho dele, para me sentir um pouco mais seguro. Então, esse é um dos comitês, tem um comitê de afiliação. Esse comitê, ele tá o tempo todo de olho se você está cumprindo as metas. Porque imagina, eu entrei na equipe, eu falei, não, eu me comprometo a gerar referências para a equipe, então tem um número mínimo de referências que eu tenho que gerar para a equipe, eu não preciso, se eu entrei numa equipe de 30 pessoas, eu não preciso gerar referência para a equipe inteira, é isso que é importante, eu vou gerar para quem eu tenho facilidade em gerar referência, porque imagina, eu trabalho com tecnologia, tem alguém que, sei lá, gesseiro, eu posso ter dificuldade
em fazer essa referência para os meus clientes. Então, eu tenho mais facilidade de gerar uma referência para quem trabalha com servidores, ou para quem trabalha atende grandes corporações, né, trabalha com outros serviços de tecnologia. Então, eu acabo tendo mais facilidade. Então, eu vou gerar referência para o grupo que eu tenho mais facilidade dentro do BNI. Então, não precisa gerar ali um negócio para cada membro do grupo. Não. Eu vou gerar para quem eu tenho facilidade, para quem eu consigo, né? Mas, muitas vezes, eu posso conhecer alguém de outra esfera, alguma empresa que precise de um serviço de outra esfera e dentro da minha equipe, se tiver, lógico que eu vou fazer referência, né? É uma coisa que é importante dentro de um grupo do BNI, outra coisa, o comitê de afiliação avalia muito isso, se não há um conflito. Né? Então, por exemplo, eu trabalho com software, se eu vou entrar numa equipe BNI, não pode ter outra equipe dentro desse grupo que trabalhe com softwares também. Isso é para evitar que, se surgir a referência, a possibilidade de uma referência, não ter conflito para quem vai passar. É verdade. Quantos grupos tem aqui em Taubaté do BNI? Nós temos 2 grupos hoje, né, que é o Referência e o Símbolo, no qual eu sou presidente, com muito orgulho. Dá muito orgulho para a gente também ter um grupo tão legal, de nível internacional, né, aqui em Taubaté. Sim, é fantástico, né? Então, hoje temos 2 grupos e está surgindo o 3º grupo aqui agora em Taubaté. Olha aí, oportunidades empresárias. Né? É justamente, quando você tenta entrar num grupo de BNI, como eu disse, não é permitido 2 empresas que atuando dentro do mesmo segmento, né? Então, abre-se oportunidade para outros grupos. Então, ali, o comitê de afiliação, ela barra a entrada, mas você fica numa fila de espera. Essa fila de espera é onde pode surgir um novo grupo ou você pode ser direcionado para um outro grupo. Então, por exemplo, eu visitei o Símbolo, eu sou um gesseiro, como exemplo, já tenho uma empresa de gesso no Símbolo, eu posso ser direcionado para o crescimento, caso não haja no crescimento, porque os comitês de afiliação eles se conversam, né? Então o comitê do Símbolo conversa com o comitê do Referência e pergunta. Tem um número limite de cadeiras em cada grupo? Não tem, a gente tem conhecimento aqui de equipes em São Paulo, principalmente, que já passaram de 50 membros, né? Então não tem. Nosso grupo hoje ele tem 22 membros. Certo. Né? E o grupo, ele oscila, né? Ele tende a crescer um pouquinho, diminuir um pouquinho, né? Porque as pessoas, elas têm momentos, né? Então, tem... Ainda mais agora com pandemia e tudo mais, né? Acho que até muitas empresas acabaram fechando as atividades, né? Encerrando as atividades. Tem as dificuldades, a oscilação de mercado mesmo, Tem, né? Inclusive isso é uma coisa interessante, porque o BNI, durante esse período da pandemia, ele lucrou muito, teve empresas que lucraram muito. A minha empresa mesmo, durante essa fase da pandemia, ela chegou a ter 80% do faturamento vindo do BNI, de referências do BNI. Uau! Qual o valor de negócios agora, durante a pandemia, que esse grupo Símbolo fez? Você sabe? O grupo Símbolo, ele passou de R$1 milhão durante a pandemia. Né? Ele passou de negócios gerados entre a equipe, passou de R$1 milhão de reais em negócio. Fora os negócios que a gente gerou para outras equipes, porque isso é contabilizado só do Símbolo, né? Então, isso que eu ia perguntar. O grupo Símbolo, que você está presidente, as pessoas não precisam fazer negócio só entre membros do grupo Símbolo. Pode fazer com outros membros também, de outros grupos? Isso é fantástico, porque assim, o BNI, como eu disse anteriormente, o BNI está presente em mais de 70 países. Então, se o seu negócio ele não tem fronteiras, você tem o Brasil inteiro para você fazer negócio, você tem o mundo inteiro para você fazer negócio. Mas como é que eu acho essas pessoas? A gente tem uma plataforma, né, que é o BNI Connect, é como se fosse uma rede social, um Facebook do BNI, né? Então, nessa rede social você pode localizar membros através de... Você pesquisa lá, por exemplo, eu quero um gesseiro, né? Então vou pesquisar lá, vou encontrar um gesseiro, eu posso encontrar um gesseiro de uma equipe de São Paulo, de qualquer lugar do mundo, entendeu? Então eu localizo essa pessoa, entro em contato com essa pessoa pela rede social, peço para marcar uma reunião, e isso é muito importante. Acho que é uma experiência que só quem é membro do BNI pode dizer. Você pode ir no seu concorrente dentro do BNI e marcar uma reunião, ele vai te receber de portas abertas, vai mostrar o negócio dele e espera que você faça o mesmo também. Então, é uma excelente oportunidade para você enriquecer o seu trabalho, mostrar, conhecer o trabalho do seu concorrente. Né? Givers Gain, exatamente, é a filosofia. Acho que o Givers Gain é a nossa bandeira, né, que é o ganhar contribuindo. Olha, isso é muito legal. Agora, eu queria saber também o seguinte, se o empresário daqui de Taubaté,
ele entra e começa a fazer parte do grupo Símbolo. E aí ele por exemplo, ele trabalha com construção civil, ele tem uma pequena construtora. E aí ele quer, vamos dizer assim, mas eu tenho interesse na praça de Jacareí. Ele pode, como membro do Símbolo de Taubaté, ele pode entrar em contato com empresários de Jacareí que possam levar essas conexões para ele de terrenos, construtoras, incorporadoras e negócios lá de Jacareí, com grupos do BNI de Jacareí, por exemplo? Ele pode fazer isso sim. Lembrando só que cada grupo ele tem os seus especialistas. Certo. Né? Então, assim, provavelmente esse grupo de Jacareí, ele vai dar preferência para atender com os especialistas do grupo deles, né? Da mesma forma, se eu tiver uma referência que é alguém precisando com um problema trabalhista, eu vou indicar o seu trabalho, sem dúvida, né? Então, não vou indicar um trabalho de alguém de outro grupo. Lógico, eu vou sempre dar preferência para o meu grupo. Mas existem situações em que você pode não conseguir atender. Entendeu? Sim, pode ser verdade. alguma situação específica que você pode não conseguir atender e aí sim a gente dá preferência para outro negócio, né? Ou pode ser um negócio, é comum acontecer também um negócio de um cliente específico que essa empresa ela já atende e aí eu posso atender essa empresa, então a gente acaba fazendo esse trabalho, entendeu? Eu pensei aqui até numa situação bem específica, por exemplo, uma empresa que trabalha com robótica. Então, trabalha para indústrias, presta serviço de manutenção para indústrias nos seus equipamentos mais pesados. A gente não vê isso facilmente no... Sim, é um trabalho às vezes muito específico. Muito específico, né? Dentro dos grupos. Sim. Ele pode, de repente, estar fazendo conexões com grupos, por exemplo, de capitais ou mesmo internacionais? Sim, pode. Entendi. Me fala uma coisa, como é que participa desse trem? Como é que participa? Você pode localizar nas redes sociais, se você pesquisar BNI em qualquer rede social, você vai encontrar a BNI Taubaté, você vai encontrar o Símbolo, você vai encontrar o Crescimento. Você pode entrar em contato por essas redes sociais e pedir para você visitar uma de nossas reuniões. Como convidado, você será muito bem-vindo. Muito bem. E nas redes sociais está como? BNI? Tá, BNI Símbolo. BNI Símbolo. É só entrar em contato. É só entrar em contato. E se a pessoa tiver alguma dúvida ainda sobre o BNI, principalmente sobre o Grupo Símbolo, tem um telefone que você possa deixar, que a pessoa possa entrar em contato? O que eu recomendo é assim, a pessoa que ela visite a reunião, que ela conheça, que ela veja como é a dinâmica, que a gente se reúne todas as quinta-feiras. E aí, então, a gente esclarece todas as dúvidas na própria reunião. E para isso, é só ela entrar em contato BNI Símbolo nas redes sociais, aí ela vai ter lá como entrar em contato com alguém que a convide para fazer parte. Exatamente. As reuniões são presenciais ou online? As reuniões estão online nesse momento de isolamento social, né, mas elas acontecem de maneira presencial. Porque o BNI tem muito isso de olhar no olho. Né? Qual horário e dia, Alberto? São das 6h30 da manhã até as 8h30 da manhã. É o tempo previsto da reunião. Né? E que dia da semana? Quinta-feira. Toda quinta-feira? Toda quinta-feira, das 6h30 às 8h30 da manhã. É bem cedo, hein? É bem cedo, porque é antes de começar o turno de trabalho da maioria das empresas, né? É verdade. Então, enquanto a concorrência dorme, nós já estamos fazendo negócio. Olha aí! Gente, nós voltamos daqui a pouquinho com o Alberto Sanches, vamos conversar um pouquinho com ele sobre a empresa dele de tecnologia da informação. Eu quero saber tudo. E se der tempo a gente até retoma um pouquinho aí a questão do BNI, mas eu achei excelente. O que você achou? A gente já volta. Muito obrigado. Olá, retornamos com o nosso programa Viva a Vida. Estou aqui com o Alberto Sanches. Ele tem uma empresa de tecnologia da informação e ele é presidente de um grupo do BNI aqui de Taubaté chamado Símbolo. E ele estava explicando para a gente, surgiram algumas dúvidas no intervalo,
Mas esse grupo de networking, esse grupo de empresários que se reúnem para fazer negócio, o que é isso? É pirâmide? Como é que funciona? Qual é a estrutura? Vamos ver isso direitinho? Vamos sim. Alberto, como é que é? Isso é uma coisa que eu escuto muito, né? Eu convido as pessoas elas acham que é pirâmide. Eu fui convidado umas 4 vezes antes de eu ir conhecer uma equipe, tá vendo? Porque eu pensei, bom, é uma pirâmide, né? Aí o pessoal fala, não é pirâmide. Eu falo, tá bom, toda pirâmide fala que não é pirâmide. Não é pirâmide. Mas não é uma pirâmide, até porque todo negócio gerado dentro do BNI, você não paga comissão, não tem comissionamento. Então, se eu gerar um negócio para a sua empresa, você não me paga nada em cima desse negócio. Você apenas na nossa reunião você agradece. É justamente isso que faz o BNI não ter esse vínculo de pirâmide. Eu gero negócio para você acreditando que alguém do grupo vai gerar negócio para mim. Não necessariamente é o nosso Givers Gain, a nossa bandeira, né? Então, na verdade, não não tem nenhuma semelhança ou característica de pirâmide ou de qualquer outro sistema de busca de resultado. Não tem. Só realmente um encontro de empresários onde eles se referenciam. Está mais uma confraria isso. Não, também. Não, também não. O que acontece? O BNI, o que faz um grupo de BNI ele ser eficiente, ele ser forte? Ele tem empresas que geram negócios, né? Então, qual que é o objetivo disso? É juntar empresas do nosso grupo que vão gerar negócios entre si, para mim, para outras empresas, para outras equipes, e é isso. Então, não é um ambiente social também, não é isso, não é para a gente ficar fazendo reunião social. É bem empresarial, exatamente. Para fazer negócio. Para fazer negócio. Então, eu vou trazer empresas para a minha equipe. Então, por que eu gosto de convidar pessoas? Porque pessoas entram na minha equipe, elas vão ter negócios gerados para ela, vão gerar negócios para outras empresas da minha equipe, vão gerar negócios para mim. Sim. Então, hoje, isso é o meu marketing, é o marketing boca a boca. Uhum. É muito diferente quando a gente anuncia num site, anuncia numa revista, e quando alguém vira para você olhando no olho e fala assim, olha, eu conheço o Alberto, ele faz um trabalho incrível e para o seu negócio vai ser bom. É muito diferente. Então, eu também acho, diferente mesmo. É isso, o BNI é isso. Muito bom, né? Muito bom. Eu acho que eu vou participar. Vou lá. Roberto, mas você tem a sua empresa, Isso. 42 dias, softwares 42 dias, né? Isso. Mas o que é um software? Bom, vamos lá. O software, ele é o seu WhatsApp, por exemplo, é um software, né? Todos os seus aplicativos que você usa no seu celular, eles são softwares. Um site, ele pode ser um software. Um app é um software? Um app é um software, exatamente, né? Tá. Então, tudo é um software. O Word que você usa, aquela planilha em Excel que você controla, isso são softwares. O software é uma ferramenta tecnológica. E vocês, na 42 dias, vocês produzem softwares? Isso, nós produzimos softwares. Então, nós temos uma equipe altamente qualificada, nós temos um processo de fábrica de softwares, né? Uhum. Então, como é que funciona isso? Da mesma forma que uma fábrica de carro. Então, você tem as etapas de produção, então temos uma equipe que a gente pega um software, a gente distribui isso entre etapas de produção para produzir o software da forma mais rápida possível. Por quê? Porque quando a gente diminui o prazo de construção de um software, a gente consegue entregar mais rápido e, consequentemente, mais barato. Porque o problema da área de software, não é um problema, né? Mas é que a mão de obra especializada ela é cara e quanto mais tempo leva para um software ser produzido, mais tempo de mão de obra especializada você precisa e aí que acaba tendo softwares caros. Tem realmente essa carência de mão de obra em tecnologia da informação? Tem bastante, né? Quem Olha trabalha... aí, é uma boa ideia para quem está aí se formando, buscando uma nova profissão porque está desempregado. Sim, com certeza. Tiver essa facilidade de a gente mesmo né? ali na 42 dias, a gente está sempre contratando, inclusive temos 2 vagas abertas. Olha aqui, gente, 2 vagas abertas, muito bom, hein? Estamos sempre contratando e é muito simples entender o porquê, porque não há, no mundo de hoje, né, cada vez mais, não há nada que se consuma mais do que software. É só você contar a quantidade de vezes que você interage com o seu celular por dia, com o seu computador por dia, tudo isso são softwares. Alguém produziu esses apps, entendeu? A gente não vive mais, né? Parece que faz parte do próprio indivíduo o celular.
não é isso? Não Sim, larga para sim. nada, você dorme com ele na cabeceira. Exatamente. Né? Exatamente. Você em tudo, né? Tem gente que vai fazer exercício, vai malhar e tá lá ouvindo música, exatamente. quer dizer, a tecnologia né? ela tá presente em todos os aspectos, né? Então, todos os aspectos da vida envolve a tecnologia. Então, as pessoas consomem mais tecnologia hoje em forma de software do que água durante o dia, para você ter ideia. Olha, nunca tinha feito essa conta. É verdade. Bom, legal, hein? E como saber se eu preciso de um software? Bom, isso é uma pergunta muito interessante, né? Uma forma de você saber se você precisa de um software é você chamar um consultor de tecnologia. Na nossa empresa nós temos, né, consultores que eles são especializados em negócio, que eles vão na sua empresa e fazer essa análise para ver onde a gente pode encaixar um software. Característica de um software, ele sempre é rentável. Sempre que você coloca um software, ele vai ser rentável. O próprio consultor ele vai fazer essa leitura. Então, ou seja, você vai poder, muitas vezes, substituir um funcionário por um software, né? Então, pensa, né? Ao tempo isso se paga, Sim. né? É o mesmo diferencial competitivo. Software é um diferencial competitivo, é só você... Me dá um exemplo de software que uma empresa poderia utilizar, para a gente concretizar essa ideia. Vamos lá, vou pegar um exemplo muito simples, muito simples. Vamos pegar aqui uma pastelaria. Ok. Uma pastelaria, né? Ela vende pastel, ela produz pastel, frita e vende, recebe o dinheiro. Como que ela sabe qual a margem de lucro dela? Se você perguntar para o pasteleiro, ele vai saber te dizer qual que é a margem de lucro dele? Não, ele não vai saber, ele não tem controle do que ele está gastando, do que ele está produzindo. E você não ter controle é a mesma coisa de você dirigir um carro, dirigir um avião sem instrumentação. Você não sabe para onde vai. E vamos no feeling, entendeu? Vamos ver para onde vai. Então, o software é isso. Então, a primeira coisa, ele te dá a instrumentação para você poder gerir o seu negócio. Ele também trabalha com a parte operacional. Então, por exemplo, ele consegue padronizar, conseguiria, né, através do uso de software, de ferramentas, padronizar o pastel dele, a quantidade exata que ele vai colocar dos ingredientes e ter o mesmo linha de produção com o mesmo pastel, repetindo aquele processo várias vezes, né? Com tudo calculado. Aí você pode falar assim, tudo bem, mas ele pode resolver isso com Excel? Sim, pode fazer um Excel para controlar os gastos dele, já teria um diferencial competitivo maior do que o concorrente dele, para ajuste de preço, para fazer isso da forma correta. Porém, quem que vai mexer? Quem que vai mexer nesse Excel? Ele vai ter que ter um funcionário, ele mesmo vai controlar? Porque a gente pode, através de software, atrelar isso no pedido, na emissão da venda, fazer esse controle já no operacional do dia a dia, automático no dia a dia, e ele no final do dia acompanhar o fluxo do que aconteceu isso daí. Então, um software, ele controla quem que vai ver essa informação. Porque se você falar assim, o dono da pastelaria falar para o caixa dele ali, sempre que você vender um pastel, joga aqui no Excel, né? Você está mostrando ali para a sua funcionária quanto que você ganha no final do mês, entendeu? Sim. Qual que é o seu fluxo. Besteira, então, né, gente? Vamos mudar de exemplo agora, vamos para uma clínica médica. Esse é um exemplo fantástico. Eu tenho um caso muito bom recentemente, né, que aconteceu. É uma clínica de nutricionista, na verdade, né? Ela tinha um controle de agenda e tinha uma funcionária que ela fazia isso, ela fazia o agendamento dos pacientes que ligavam para marcar consulta, né? E ela também fazia a emissão das dietas. Então, a nutricionista ela fazia atendimento, passava o prontuário, passava lá a reposição de vitaminas, a dieta, e essa nutricionista, essa recepcionista, né, ela anexava e vendia. Então, a gente desenvolveu um software para ela, um software de baixo custo, que atendeu essa expectativa, e ela conseguiu, inclusive no momento de pandemia, que era um momento mais assim, financeiramente para ela um pouco mais delicado, ela conseguiu reduzir esse custo com a folha de pagamento. Ela não precisou mais da recepcionista fazendo esse trabalho, o software já fazia. Ela fez, o software atendeu toda essa necessidade dela, inclusive de emissão de prontuários, emissão das dietas, inclusive a gente desenvolveu um aplicativo para ela, né? Então a pessoa acha lá na Apple Store, na Google Play, baixa o aplicativo e por ali mesmo ela já agenda a consulta e puxa ali as receitas. Gente, olha que fantástico você poder acompanhar o seu... E, por exemplo, um software de cobrança, existe? Nossa, existe vários. A gente fez também já bastante softwares desse tipo, né? Então, software de condomínio, de aviso de pagamento, né? Que entra em contato automaticamente quando a pessoa deixou de cumprir algum pagamento, o software mesmo já faz essa cobrança, né? E o que é interessante, quando você faz uma cobrança
quando você cobra um cliente seu, muitas vezes você pode dar um tom ruim, agressivo, pode soar agressivo. né? Quando um software cobra seu cliente, o seu cliente entende que é um software cobrando e que isso não é pessoal, né? Então, olha, bem legal. Uma diferença e aí na já comunicação, faz o negócio ali, já vê quantos parcelas pode fazer, exatamente. já faz o contrato ali mesmo. Já negocia, é o processo que a gente chama de autoatendimento, a gente faz bastante isso também. Então, o próprio software ele tem autonomia dentro do que o empresário definir, né, para negociar. Mas, e quanto em média custa um software? Então, pode custar muito, pode custar pouco, né? Mas sempre ele se paga. Assim, 100% dos casos o software ele se paga. Eu tenho exemplos aqui de softwares que passaram de 100 mil e lucraram milhões, né, para o cliente que contratou. E eu tenho um software, um exemplo dessa nutricionista, foi um software de baixo custo. Esse software custou aproximadamente R$8.000, né? E ele se pagou, porque ela conseguiu, por causa desse software, dispensar a mão de obra que ela tinha contratado, e no regime CLT isso volta em poucos meses. Então, o software pode organizar toda a sua estrutura administrativa. Vamos colocar um outro exemplo. Uma transportadora. Ela precisa ter ali um controle sobre as horas que os motoristas estão esperando descarregar a carga, ou estão no posto de fiscalização, ou estão esperando carregar o caminhão. Tem um software que possa trazer essas informações para eles? Sim, tem um software que pode trazer essas informações, inclusive a gente pode fazer o rastreamento através de aplicativo, de GPS, para saber exatamente o ponto que fazer esse controle, traçar em mapa. Né, sem que ele tenha que ficar digitando no celular, porque eu acho que é um grande perigo ter que ficar fazendo, dando informação, prestando contas, né, para transportador. Você está ali dirigindo e está tendo que digitar no celular, mandar mensagem, passar mensagem, receber ordem. Não precisa nada disso. Um software poderia suprir essa questão, é isso? Perfeitamente. Gente, muito bom, muito bom. Eu acho que eu vou deixar de advogar e vou fazer tecnologia da informação, porque eu quero ficar rica, gente, igual ele. Imagina, quem dera. Roberto, muito obrigada, viu? Por estar aqui conosco. Obrigada por falar um pouco do seu negócio e obrigada por falar sobre o BNI, porque eu acho que é uma grande sacada. Quem é empresário, quem é empreendedor, já percebeu como é que funciona. Eu acho que deve ser realmente muito bom e trazer muitos resultados positivos, lícitos, né? Com certeza, de boa fé. E que para isso que o comitê atua, né? Exatamente. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Virginia. Agradeço o espaço, agradeço poder falar com vocês. Muito obrigado. Se você quiser deixar um recadinho aqui para gente, daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco, onde nós vamos tirar dúvidas jurídicas para vocês. Por favor, deixe o seu recado, Alberto. Muito obrigado. Quero agradecer esse espaço aqui para falar com vocês. Agradeço a Virginia. E deixar um aviso aqui para as empresas de tecnologia aqui do Vale do Paraíba, que invistam na tecnologia, invistam na empresa de vocês, porque o mercado ele é grande, ele é para todo mundo, ele precisa da gente mais do que nunca. Muito obrigado. Nesse terceiro bloco, nós costumamos tirar dúvidas sobre a área jurídica. O programa Viva a Vida é um programa de utilidade pública que leva a você sempre informações para que você adquira conhecimento que possa agregar valor na sua vida e que você possa resolver os problemas que ocorrem no seu dia a dia. Então, nesse viés, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direito trabalhista. Por quê? Por conta aí da segunda onda da Covid, por conta da vacinação. Então, a pergunta que chegou é a seguinte: qual é o entendimento da jurisprudência e dos nossos tribunais sobre a recusa do empregado que não quiser tomar a vacina? Ele pode ser dispensado por justa causa? Gente, isso é muito atual e é uma situação que está ocorrendo muito. Olha só. Agora, em 9 de fevereiro de 2021, o Ministério Público do Trabalho lançou um guia rápido
que é justamente falando sobre essa questão aí da vacinação. E o próprio MPT, o Ministério Público do Trabalho, ele orienta sim que é possível a dispensa por justa causa daquele empregado que não quiser, que se recusar à vacinação. Mas qual é o fundamento disso? Vamos entender. O fundamento disso é justamente a proteção do coletivo, da sociedade como um todo, em contrapartida com relação ao próprio ser humano, ao indivíduo. Então, o que é que vale mais? Vale mais toda a coletividade que estará protegida se todos se vacinarem, ou a vontade individual, a liberdade individual daquela pessoa. Então, é lógico que a coletividade aí vai ter um peso maior e, por isso, então, está orientando a demissão por justa causa. Aqui, existe sempre, né, uma orientação que a gente coloca, que é o seguinte: existe a necessidade de ponderar. Todas as empresas, elas têm uma política de tolerância interna. Muito difícil a empresa que não tem essa política de tolerância. Algumas de uma forma mais elástica, outras de uma forma mais rígida, mas todas têm. Então, nesse caso, o que é que nós orientamos em termos de direito trabalhista e empresarial? Que a empresa faça reuniões e palestras com os seus funcionários, orientando e conscientizando sobre a necessidade de proteção mútua. Porque quando um não se vacina, ele está colocando em risco os demais e está sendo também um exemplo para outros que também não estão muito afim de se vacinar. E aí um não quer, dois não querem, daqui a pouco são 50 que não querem. E aí todo o restante como é que faz? Não é verdade? Então, a gente orienta sempre a buscar a conversação, o diálogo, o acordo com o funcionário, com esse empregado, com esse trabalhador, com esse colaborador. Depois, se nada der certo, aí sim a demissão por justa causa. Pode-se dizer, então, que existe uma lei que instituiu a demissão por justa causa em caso de não imunização contra a Covid-19? Não, gente, olha só. Por enquanto, a gente não tem lei. O Ministério Público do Trabalho, agora, no início de fevereiro, buscando estar conscientizando e orientando os profissionais, os tribunais e os empresários, lançou esse guia rápido com essas orientações. O MPT é uma autoridade na esfera trabalhista, tanto individual quanto coletivo. Então, é importante que seja realmente levado em consideração isso. Não é lei, mas é um precedente jurídico que deve ser levado em consideração. Até porque os empresários que não têm aí uma consultoria permanente, jurídica, eles podem se ver em maus lençóis com o próprio Ministério Público do Trabalho. Se o MPT está elaborando um guia de orientações e os empresários não tomam contato com essas orientações aí, o que pode acontecer? Pode começar a levar multas, a chamar para responder ações civis públicas, inquéritos civis, pode começar a ter problemas com a Secretaria de Relações do Trabalho. Então, é sempre bom estar muito bem orientado nessas questões que são muito novas, né? E aqui também é orientado o seguinte, que as empresas incluam o risco de contágio da Covid-19 no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, e que a vacina seja incluída no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. Então, olha, a dica que vale 1 milhão aí, hein, gente? Com relação àqueles funcionários que têm alergia aos componentes da vacina, ou que estão grávidas, ou que não podem, por atestado médico, tomar a vacina e ser imunizados nesse momento. Como é que faz aí? Gente, nesse caso, o empresário tem que ter bom senso, é a fórmula mágica. Se esse funcionário com atestado médico não pode ser vacinado, ele tem que ser transferido ou para o trabalho em home office ou para o
teletrabalho, que até tem um vídeo no canal do YouTube, Programa Viva a Vida, com Virgínia Machado, que já convido vocês a se inscreverem, tocarem o sininho para receber notificação e tudo mais, onde a gente faz essa distinção entre o que é home office e o que é teletrabalho, inclusive com relação à questão da jornada, do controle de jornada. Não vai dar para falar sobre isso agora, mas a gente orienta então que esses funcionários que não podem ser imunizados, eles sejam transportados para o home office ou para o teletrabalho, E aí também tem todas as normativas, todos os cuidados que tem que tomar para que esse funcionário não tenha aí nenhum problema ergonômico, né, que não tenha nenhum problema aí de doença ocupacional. E tudo isso a gente está falando, gente, porque nós temos que saber que a Covid-19 não é uma doença ocupacional, mas pode vir a ser. Pode ser entendida pelo própria Previdência Social ou pela Justiça do Trabalho como doença ocupacional, dependendo da circunstância. Vocês se lembram lá daquele laticínio JB, lá do Rio Grande do Sul, que não tomava os devidos cuidados e grande parte dos funcionários foi acometido com a Covid-19, porque não havia distanciamento, não havia os cuidados necessários, máscaras, né, e tudo mais. Então, nesse caso e em outros casos semelhantes, também pode ser entendido como doença ocupacional. E aí o resultado é estabilidade provisória no trabalho de 12 meses a partir do retorno ao trabalho desse funcionário e durante todo o período de afastamento o empresário continua tendo que pagar, recolher o FGTS aí na conta vinculada do FGTS desse funcionário. Além depois, se houver sequela, ser responsabilizado pelo pagamento de indenizações. Então, gente, é muito delicado esse momento que nós vivemos. Os empresários têm que ficar muito atentos a tudo que acontece dentro da sua empresa, todas as normas, diretrizes, as leis, regulamentos, para que tudo fique a contento e que ele cresça, principalmente em época de pandemia, que ele continue crescendo com segurança jurídica. Para isso, só uma consultoria jurídica preventiva será capaz de realmente fazer com que ele tenha esse trabalho de excelência sem preocupação. Espero que vocês tenham gostado, né, e que vocês tenham tirado as suas dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tenham, só deixar para a gente no nosso canal do YouTube, Programa Viva a Vida com Virgínia Machado. Esse vídeo, inclusive, estará lá depois de editado, divulgado na TV. Muito obrigado à TV RVC, Canal 8 da NET. Um beijo grande para todo o pessoal do Estúdio Dona, Isabel Rego. Um beijo para a Isabel, a Márcia, a Paula, a Renata, o Joel Cruzariol. Um beijo para todos vocês. Muito obrigada pelo carinho. Vocês são muito mais do que parceiros. Ao Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, responsável aqui pelo nosso sorriso. A Goldfinger Ótica e Joalheria e também a Casa Comfort, que trabalha com produtos destinados a tratamento oncológico. Não são medicamentos, são produtos que são destinados para cuidar dessas pessoas que estão em tratamento ou pós-tratamento oncológico, além de muito mais. Muitos produtos veganos, inclusive. Um grande beijo para a Mônica Coutinho e para a Simone Lemos. Um beijo com todo o carinho do mundo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.